Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Pense em alguém, qualquer tipo de vínculo, o que você precisa saber sobre o momento atual da pessoa. O que está acontecendo, o que essa pessoa está passando, o que está rolando lá do lado de lá. E aí um conselho, claro, né? Como é que você lida com isso, o que é melhor para você diante do que a pessoa está vivendo, né? Aí você pensa em um ser de luz por opção, você pode pensar em 3 pessoas e assistir o vídeo todo se você quiser. Aí, na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular. Essa aqui é a coletiva, pega o que é para você, não bateu, vai para outra pilha, fique em paz e adapte, né? A sua idade, seu contexto, você vai usando aí seu bom senso e adaptando, tá bom? Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração, te vejo na leitura. Número 1, qual é o momento que essa pessoa está vivendo? Qualquer tipo de conexão, tá, gente? Pensa num ser de luz aí. E essa, eu não conheço pessoalmente aqui, mas é uma pedra que está falando que na Índia, Shiva Lingam, né? Vai falar que representa o deus Shiva. E Shiva tem essa questão da morte, da destruição, que é o recomeço, como se fosse na mitologia nossa aqui, né, dos descendentes mais de europeu, que, enfim, né, nossa, complicado isso. Quem são as nossas referências mais, né? Para o brasileiro que estudou na escolinha do Brasil, a gente poderia falar na Fênix, que ela pega fogo e das próprias cinzas vem um novo ovo. Tá? Então, para quem pensar aí na imagem do deus Shiva, não pensar na morte, porque morte e renascimento são uma coisa só. Então, aqui a gente tem alguém que está passando por um processo de descobrir quem é, descobrir o que faz sentido, tornar-se uma pessoa mais genuína. E, enfim, é importante que você saiba que essa pessoa está renascendo das próprias cinzas. Vamos colocar assim que talvez fique mais fácil de entender. Ok. Tá. A lua, 8 de copas, rainha de espadas e temperança. Houve um período de grande confusão, talvez uma escuridão mesmo, e essa pessoa se retirou, fez um processo de isolamento para crescer, para buscar melhoria. E agora essa pessoa está no arquétipo da rainha de espadas. Então, nesse momento, exercendo o seu racional com muita força, aprendendo a colocar limites saudáveis, a ser mais firme, em busca de quê? De uma cura, de um equilíbrio. Então, aqui tem um processo muito bonito de quem sou eu? O que serve para mim? Onde que eu preciso colocar limite? E se isola um pouco, né? Se isola para quê? Para sair da confusão, ganhar clareza mental e se curar. Tá. E aí antes essa pessoa talvez fosse muito controladora, tudo do meu jeito, tudo na minha hora. E aí, peraí, vamos encaixar aqui. Tá? Então talvez essa pessoa fosse muito difícil, muito impositiva. Deixa eu afastar um pouquinho, né? Acho que fica melhor. Assim, isso. Aí essa pessoa faz esse processo de
recolhimento, de se acalmar, de se aquietar. Pode ser alguém que se isolou um pouquinho, que se distanciou das pessoas, mas em busca de crescimento, em busca de autoconhecimento, ser uma pessoa mais organizada, mais concreta. E algo de importante, de grande aconteceu aqui, tá, gente? Não é uma transformaçãozinha, não é uma coisinha, não, é uma coisa gigantesca, porque aqui a gente tem 4 arcanos maiores, 2 rainhas, um as, tem uma única carta de arcano menor nessa leitura. Então a gente está falando de uma revolução interna, uma revolução em como eu me coloco no mundo, rainha de ouros, quem eu sou no mundo, uma revolução mental com a rainha de espadas, como é que eu penso, como é que eu me posiciono mentalmente, e uma revolução afetiva com o as de copas. E a cura que esta pessoa busca é um processo dele ou dela. É algo que essa pessoa está fazendo só. E é assim que tem que ser, e está correto esse isolamento para fazer essa revolução, esse crescimento. Sair daquela rigidez, daquele ego e para uma presença muito mais feminina. Energia não tem nada a ver com gênero. O feminino é doce, é acolhedor, é suave. Que legal, né? Muito bom. Aí assim, tá, tudo bem, de repente tem um afastamento aqui, a pessoa se isolou, tal, isso te preocupa um pouco. Mas vamos ver, a partir daqui, o que você precisa saber sobre a presença que essa pessoa adquire, né? Teve uma grande transformação. E aí, como é que fica agora? A girafa. Que bonitinho, né? A girafa fala muito de equilíbrio, tá? Mas a pessoa fica na defensiva ainda um bom tempo, isolada por um bom tempo ainda, tá, gente? Então, vem aqui uma grande maturidade, um grande equilíbrio. A girafa fala de encontrar o ponto exato entre ver as coisas de perto demais, de longe demais, a perspectiva mais sábia possível aqui na girafa, né? É um animal muito fofinho, só que aí a gente tem o tatu, né? Aquele tatu grandão, que ele tem toda uma couraça, toda uma camada de proteção, voltando ali para o que a gente viu com a rainha de espadas, de aprendendo a colocar limites saudáveis. Então, se era alguém que, vamos dizer, não tinha muito uma capacidade de dizer não para coisas erradas, por exemplo. Aqui a pessoa aprendendo a dizer não para quem não convém, dizer não para coisas que não convém, mas talvez acabe dizendo não para você também, tá? Porque antes era uma coisa muito confusa, muito fora de mão, e aqui realmente a pessoa tá quieta só no canto dela, não é uma pessoa que vai ser fácil de acessar. Não é hora, né? Não é hora. Aqui, né, essa carta, reassess, é quando você para tudo, suspende tudo que está fazendo e vai reavaliar os rumos da sua vida, reavaliar como você interage, como é que as coisas estão acontecendo. Então, realmente tem aqui um para tudo e vamos rever. Julgamento, então é isso, né? Julgando todas as coisas.
uma autoavaliação e uma avaliação com relação a tudo na vida aqui, uma revolução muito grande, quem eu quero ser, como quero ser visto, que tipo de interações eu quero ter, com quem que eu quero, quem eu quero que participe da minha vida. Sério mesmo negócio aqui, viu? Ressentimentos, ixi, tem umas mágoazinhas aí, né? Coração partido, tá? Então, você precisa saber também que existem mágoas, que existe, a pessoa tá muito chateada, tá? Mas eu quero saber com quem, né? Que não necessariamente é com você. Veja que a leitura é coletiva. Então, assim, se aqui a gente tem um ex-namorado, essa pessoa tá muito chateada com você. Se aqui você perguntou de um familiar, não necessariamente é com você, porque a gente tem uma outra dinâmica, um outro negócio acontecendo, tá? O que que eu posso dizer aqui? Que a leitura coletiva você tem que ver o que que se aplica, mas essa pessoa está curando ressentimentos e dores muito profundas durante esse processo, ok? Aí, se é com você, se é com um outro, então de repente aqui eu tô falando de um familiar seu e você sabe que tem uma história muito difícil, muito triste, que foi vivida com um terceiro, uma terceira pessoa, que não tem nada a ver com você. Siga a sua intuição. Aqui, só no sentido de explicar de onde vem a confusão que está sendo resolvida, de onde vem essa necessidade de isolar para crescer. Vem de muito sofrimento, de muita sensação de coração partido, de ser traído, tudo isso acontecendo aqui com a pessoa de quem você perguntou, tá? Vamos ver aqui o que você precisa saber sobre essa pessoa agora. 7 de espadas e a pessoa, ela omite do que ela tem ressentimento, do que ela tá tão chateada, ela se fecha, ela fica quietinha, ela não fala sobre isso, né? Então não é uma coisa óbvia. 5 de paus, mas tem toda uma movimentação, tá? E os amantes. Tinha alguém de quem essa pessoa esperava muito, que considerava uma alma da mesma família de alma, uma conexão muito importante, algo assim, realmente a expectativa era muito alta com relação a alguém. E essa pessoa se sentiu muito traída, muito atormentada, tá? Então, todo o processo de cura, de isolamento que essa pessoa está fazendo é porque teve seu coração partido de uma maneira extremamente dolorosa e profunda por parte de alguém de quem se esperava muito. E, de novo, a gente pode estar falando de relações familiares ou românticas, veja o que se aplica, mas é importante que você entenda isso, que houve uma grande dor, que houve um coração muito machucado que levou a esse isolamento, tá bom? Eu vou ver um conselho para você, né? Como é que você interage, o que é melhor para você diante da pessoa estar passando por esse momento, né? E você com isso. Então vamos lá. Qual a melhor forma de interagir com essa pessoa aqui? 2 de espadas, 3 de ouros, 6 de copas e rainha de espadas. Olha,
assim, enxerga o que você tem para enxergar, tira a venda dos olhos, tá? O que das coisas que eu falei aqui, que doeu um pouquinho, que cutucou aí na ferida, tem alguma coisa aqui que você tem que encarar, tá? É o que é, certas tristezas, certas dores, certas realidades a gente tem que encarar, tá bom? Mas aqui, olha, a, é ok, é totalmente seguro, tá tudo bem, tá né? Caso você queira, a leitura é coletiva, eu não sei aqui o que se passou, que tipo de vínculo que é. Se for adequado para a sua situação, está totalmente ok, a leitura está falando para você e em paz, depois de aceitar o que precisa aceitar, numa parceria, numa amizade, tá? 3 de ouros é uma carta de parceria muito bonita, pode ser trabalho, família, amizade, o que é que seja, nesse sentido, pelo menos assim, a amizade aqui tá 100% ok, fique em paz. 6 de copas, você gosta muito dessa pessoa, tem uma doçura muito grande aqui, tá ok oferecer essa doçura para este ser de luz. Aí, com a rainha de paus, eu falei rainha de espadas, né? Tá errado, rainha de paus, tá? A rainha de paus, ela é alegre, ela é aberta, ela é extrovertida. A rainha de paus, ela é quase que o contrário da rainha de espadas, né? A rainha de espadas é aquela que coloca limite, isso, aquilo. A rainha de paus não, a rainha de paus é, putz, vamos fazer uma coisa legal, vamos distrair, vamos, sabe assim? Então é isso, assim, aparece você aqui aceitando certas realidades, sim, mas depois a sua presença no conselho, ela entra na vida dessa pessoa como uma presença de muita leveza, de muita doçura, de parceria, de uma presença leve, divertida, sabe? Gostosa, assim, é isso. Sem cobrança aqui, tá? Aqui é sem cobrar, sem querer discutir a relação, sem nada, gente. Aqui é super, super, super leve, tá bom? Esse é o conselho aqui. Caso seja adequado, veja qual é a sua situação com essa pessoa, tá bom? E aí, o baralho cigano, a cruz, então vocês vão vencer as dificuldades. A carta, nuvens e o homem. Essa pessoa vai vencer essas dificuldades e ela vai te procurar, ela vai te comunicar. Não vai ser fácil, vai ser um pouco confuso, tá? Tem um processo aqui, tem dificuldades aqui. Só que essa pessoa vem a partir dessa vitória, dessa comunicação, por mais confuso que seja, agora essa pessoa vem como adulta. O que é o homem? Independente do gênero, o homem ele fala de uma energia de alguém que vem numa postura de presença, de saber o que quer construir, mesmo com umas certas dificuldades aqui ainda, né? Certos desafios ainda haverão. A pessoa não vai ter saído 100% daquela confusão e daquela fase de eremita. Quando ela te procura, ela ainda está no processo, tá bom? Mas aí você segue o conselho dessa presença leve, se é que te interessa ainda, se você quiser, né? E daí as coisas acontecem de uma maneira que é um processo aqui, tá, gente? Aqui não tem pílula mágica, mas sim muito, muito bonito tudo isso que aí, o que eu vou dizer?
Você está numa leitura coletiva, então você vai ter que ter juízo e bom senso aqui, né? Se a gente está falando de um familiar, você encaixa. Se a gente está falando do seu ex que te traiu, daí a gente tem, né? Entendeu? Então, vou confiar aqui no seu juízo, no seu bom senso. Na sua energia, no seu detalhe, é só a leitura particular. Aí, inclusive, tempo, tudo isso a gente vê lá na leitura particular, né? Posso perguntar aqui, daqui a quanto tempo que acontece essa procura? Vamos ver. Ó, o tarô não quer falar não, mandou um arcano maior, tá bom? É quando a pessoa estiver pronta, aqui é a carta da força, né? A força fala de integrar o instinto, o orgulho, essas forças com a sabedoria. Então, a força é uma carta muito adequada para essa leitura em específico. Então, quando a pessoa conseguir essa integração entre o espiritual, a sabedoria e os seus instintos, é aí que ela vem te procurar, tá? Mas a leitura é coletiva e foi recusado responder sobre tempo, tá bom? É quando a pessoa completar o processo dela e é isso aí, tá? Então é isso, gente. Mas no todo eu achei a leitura muito bonita, porque fala da transformação e do crescimento muito profundo de um outro ser humano aí, e a gente tem que sempre desejar o bem dos outros, né? Orar pelas pessoas e tal, é isso que você pode fazer também, tá bom? Um beijo no seu coração. Lembre-se de se inscrever, deixar seu like. Te vejo na próxima leitura. Número 2, cobre. Engraçado, né? Que cobre é um metal, mas apareceu aqui. Quem criou o deck resolveu colocar, porque muitos dos cristais têm o avermelhado que vem do cobre. E aqui transformação, energia, renovação, a fim de comunicar, se comunicar com o mundo, se expressar. A pessoa está passando por um momento intenso mesmo. O cobre é um condutor de energia. Isso que a gente tem lá, os fios de cobre, tudo que é equipamento eletrônico, a gente tem o fio de cobre ali. Então, essa pessoa tá a mil aí, hein? De repente passou por um processo de eremita e tá saindo, e agora tá a milhão. 4 de copas, estrela, pajem de ouros e cavaleiro de copas. É isso mesmo, olha. Um período de recolhimento, de desinteresse por todas as coisas. E aí, de repente, pá, essa pessoa, mas quais eram meus sonhos mesmo? Quais eram as coisas que eu tanto queria? Não sei, algo vem e tira aquela pessoa do tédio, da inação, tira a pessoa dessa coisa parada e ela volta a sonhar e ela volta a querer, tanto no sentido concreto quanto no sentido romântico afetivo. O Cavaleiro de Copas é uma carta romântica. Então aqui eu não sei se é alguém, que tipo de relação você tem com essa pessoa, mas é alguém assim, acordando de repente de um torpor para como é que eram meus sonhos mesmo? O que eu preciso para ser feliz mesmo? Sabe? Aqui, o que eu vejo aqui é alguém despertando para um desejo de ser feliz. A pessoa tinha se acomodado, se conformado com existir e de repente ela resolve acordar para a vida. A torre, então assim, coisas muito dramáticas aconteceram, o que levou essa pessoa a se fechar, a ficar tão quieta e tão desinteressada de tudo, foi um trauma, foi uma situação muito difícil, não foi pouca coisa não. 10 de ouros,
6 de copas e pajem de espadas. Nossa, gente, a pessoa tá super afim de ser feliz, tá? Tipo, caiu um raio na cabeça desse ser de luz. E aí vamos lembrar da torre, né? Eu falo muito para vocês da torre, vocês lembrarem lá do Shrek 1, né? Então, onde fica a torre? O prisioneiro. Ah, é uma gaiola de ouro, né? Que tá a princesa Fiona lá, é tudo luxuoso, ela é uma princesa, mas é uma prisão. E aí, quando chega o Shrek com o burro, destrói tudo, entra tudo em colapso, é uma zona, quase morre, é extremamente traumático a torre, só que tem uma libertação. E agora essa pessoa quer ser feliz. Tá? Então, assim, cai um raio na cabeça deste ser aqui, isso tudo é extremamente traumático, a pessoa se fecha completamente para tudo e para todos, e aí, de repente, puxa vida, por mais traumático que tenha sido, me libertou. E agora eu quero ser feliz. Cadê aqueles meus sonhos? Cadê as pessoas queridas? Então, uma retomada de seus afetos, uma retomada das pessoas com as pessoas queridas, uma retomada de tudo. E aqui com esse pajem de espadas, junto com o cavaleiro de copas, de fato esse ser de luz começa agora a ir atrás das pessoas do seu passado. Veja aí, se for amizade se for familiar se for romântico, essa pessoa vai tentar voltar para sua vida, tá? Querendo retomar, lembrando o quanto é querido, o quanto é amado. Olha que bonito, né? A pessoa não estava conseguindo. Você mandava amor para a pessoa, não entrava, ela não tinha como receber, porque a pessoa estava péssima, tá? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu amo tanto essa pessoa, ela me ignora. É que são momentos, né? E o trauma faz isso. Tem certos traumas que deixam a pessoa amortecida. E aí não adianta você dar amor para a pessoa. Koala, pantera negra, meu Deus, vem na pegada aí, hein? Ó, o koala, gente, é um animal muito fofinho, muito amoroso, tá? Aquela coisa de ficar abraçadinho, fica o filhotinho, né? Vocês já viram o filhote do koala que fica grudado na mamãe, assim? Então, se for familiar aqui, meu Deus. Agora, se for romântico, meu Deus. Porque essa pessoa, ela vem na pegada, na potência da pantera aqui, tá? Assim, essa pessoa, assim, de repente, gente, a pessoa se liga que ela é livre. Através desse trauma, ela se libertou de algo muito importante. E aí, aquela lembrança também de que tem um poder pessoal muito grande. Aqui é alguém que tem muito poder pessoal, mas muita doçura também ao mesmo tempo, tá? Então, a retomada desse poder pessoal e isso está relacionado já a você. Então, uma reaproximação. Nem sei se chegou a se afastar, mas a pessoa estava muito fechadinha nela mesma. Agora, se teve afastamento, isso é retomado. Olha lá, ó, energia, né? Cobre, energia. Então, assim, acordou, despertou, acordou para a vida essa pessoa, tá? Aquele café intravenoso. Acordou para a vida aqui, hein? Luto. Fez o luto. Houve um luto. Houve algo de muito problemático, de muito doloroso e difícil, sim.
mas esse luto foi feito, concluiu as fases do luto, vamos dizer assim, e agora um retorno da potência, da vontade de viver, da vontade de ser feliz. O que você precisa saber? Ciúme, ambição. Se for amor afastado, gente, olha, não sei se você vai querer, né? Não é necessariamente algo que você tem que dar abertura, porque tem gente que volta tarde demais, isso é um fato. Então, agora que a pessoa ressuscitou, né? Porque estava meio morta lá, ressuscitou. Veio um ciúme de você e uma vontade imensa de te reconquistar. Se a gente está falando de um familiar, de um amigo, de quem essa pessoa poderia estar com ciúme? De quem essa pessoa poderia estar com uma grande ambição de fazer? Então aí você adequa, você vê como que isso se adapta ao tipo de conexão que você tem aqui. Mas aqui alguém querendo muito retomar algo ou uma conexão com alguém. Talvez a pessoa tenha negligenciado a carreira, o trabalho, e aí ela está vendo que enquanto ela dormia, os colegas foram caminhando, foram prosseguindo, e aí de repente o ciúme é disso, né? Ciúme de quê? Ciúme está relacionado a ela ter se fechado completamente e agora estar se abrindo novamente. A leitura coletiva eu vou pedir para você usar aí, para você encaixar na situação, tá? O que você precisa saber sobre o momento atual deste ser de luz? Cavaleiro de paus, e agora a pessoa quer ir atrás, quer recuperar o tempo perdido, quer um novo caminho, uma nova oportunidade. E assim, agora finalmente um senso de eu mereço essa oportunidade, eu mereço esse negócio, esse despertar. A pessoa, e talvez ela, com aquele trauma e com aquele tédio, a autoestima estivesse muito baixa, e você oferece uma oportunidade profissional, você oferece uma oportunidade afetiva, e a pessoa não tem força para se mexer, porque ela não está acreditando que ela merece aquilo também. Aqui vem eu mereço. Não, eu mereço, cadê aquela coisa, cadê aquela pessoa? Eu vou lá, eu vou conseguir aquilo de volta. Eu vou reconquistar, eu vou atrás do que é meu e eu vou fazer dar certo, pelo menos eu vou tentar, mesmo que eu leve um não, eu sei que eu tentei. Por quê? Porque terminou um processo de luto. Isso, né? A gente tem que passar pelas fases do luto, a gente tem que concluir o nosso luto, e é sábio, sim, a pessoa ficar quietinha enquanto ela faz isso, tá bom? Então, a pessoa tinha seus motivos aqui. Aí um conselho para você, como lidar com esse ser de luz. E aí, como eu falei, né? A leitura coletiva, eu confio no seu bom senso, no seu juízo. Nem todo mundo merece voltar para a nossa vida. A gente não é obrigado a aceitar as pessoas de volta na nossa vida, é só o que está acontecendo aqui. Então é importante para você saber que essa pessoa hoje vê o que ela perdeu, que hoje essa pessoa dá valor. E de repente essa informação é muito importante para você. Mas isso não necessariamente significa como é que as coisas se desenrolam aí. Veja o contexto. Conselho para você, como agir com essa pessoa: 8 de ouros, sacerdotisa, 9 de paus e 6 de espadas. Então, aqui é para você, caso te interesse, tá?
Tem aqui a apresentação de um amor exigente. Não é assim, ai, que lindo, você voltou. Vamos fingir que nada aconteceu e eu vou passar pano para tudo. De jeito nenhum. Aqui é assim. Que bom que você voltou, porém nós temos muita coisa para fazer. Nós temos que lutar pelo que é certo, do jeito certo. Não é para passar pano aqui, tá, gente? Não é para pôr lacinho, não é. Daí não dá certo, tá? Para realmente vocês conseguirem que isso seja bem sucedido, não importa se é ex, se é familiar, se é amigo, o que quer que seja, vai ter que colocar os pinguinhos nos is, vai ter que ver quais são os desafios, fazer um planejamento, realmente ter muita sabedoria para conduzir isso para que tenha uma resolução positiva. Tem muito potencial para essa resolução positiva, porém é um processo. A pessoa teve uma grande revelação, uma grande transformação, mas aqui as coisas não vêm prontas, não. Vocês vão ter que lutar por isso. Muito potencial, só que vai ter que lutar por isso, bonitinho, organizadinho, passo a passo, todo dia ali, regar, fazer as coisas direitinho, tá? Aqui exige o quê? Resiliência, persistência. Então, realmente tem que saber se é o que você quer, tá bom? Se você é alguém que não tem muita paciência, se você não tá afim, aí não é para você isso aqui, não. Você aceita de repente, o pedido de desculpa da pessoa e vida que segue, tá? Aqui tem muito trabalho para ser feito até um final feliz, entre aspas, nessa situação, tá bom? Tenha consciência disso. Cegonha, raposa, trevos e navio. É isso mesmo, tá? Então aqui uma nova oportunidade, um recomeço que exige muita estratégia, inteligência. Não dá para ficar de bobeira aqui. Aqui vai ter que raciocinar, bolar um plano, ser estratégico, tá? E a situação exige isso. Tenha essa clareza, essa consciência antes de escolher se você vai realmente receber essa pessoa de volta. Mas aí, o que acontece? As coisas vão começar a dar muito certo, as coisas vão começar a acontecer de uma maneira positiva. Tem recompensa por esse esforço, se for do seu interesse, e essas recompensas, elas são duradouras, elas vão perdurar, tá? É uma coisa muito bonita aqui, tá muito positivo, embora não seja fácil, está muito promissor, muito bonito, e eu diria, se você realmente ama essa pessoa, vale a pena, tá bom? É isso. Aí, no seu contexto, na sua idade, etc., a leitura particular, sou terapeuta, vocês falam sempre diretamente comigo. Inclusive, a gente pode ver tempo, né, na particular. Eu vou perguntar tempo. Se o tarô quiser, ele dá tempo, tá? Porque essa pessoa vai te procurar, mas quando, assim, tem uma previsão de tempo. 5 de copas fala de 5 semanas ou 5 meses. Com o eremita, gente, infelizmente eu vou ter que dizer que são 5 meses. Ou seja, vai demorar, né? Mesmo 5 semanas, 5 semanas já são meses, porque 5 semanas, 4 semanas. Ai, gente, leitura coletiva, falar de tempo é complicado, né? Mas o que eu posso dizer para você, não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, tá? Vai ser daqui entre 1 mês e meio a 5 meses. Então, definitivamente, você ainda vai estar disponível? Você ainda vai ter essa paciência? Não sei, né? Aí é uma decisão que você vai tomar. O que a leitura está falando é que todo esse processo aconteceu
e essa pessoa vai te procurar e aí você vê o que é melhor para a sua vida, tá bom? Combinado? Confiando no seu juízo. E é isso. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 3, quartzo fumê. Então, gente, essa carta tá falando, eu entendi, de pessoas que estão deprimidas, assim, que não tem motivação para nada, e aí vão buscar uma espiritualidade para tentar sair dessa situação, assim, tá? O que você precisa saber é que essa pessoa não tá bem, não. Ou ela tá buscando a espiritualidade para tentar ficar melhor. 5 de copas, olha, uma carta de luto, de tristeza, uma carta de alguém que tá chorando aí alguma coisa. 7 de paus, lutar pelo que é correto, princípios, temperança, cura e rei de ouros. Não é um luto absurdo, são coisas que têm solução, que tem o que fazer, mas uma dificuldade muito grande, e eu entendo que na vida material, financeiramente, essa pessoa está com muitos problemas e isso está afetando a autoestima, o senso de valor, a identidade, porque uma pessoa, e aqui eu vejo uma energia bem masculina, então alguém, não importa se é homem ou mulher, mas alguém que gostaria de ser uma pessoa provedora, uma pessoa bem-sucedida e tá lutando com unhas e dentes por isso, mas tá muito difícil. Tem uma tristeza aqui, uma depressãozinha por causa disso, tá? Coisas atropelaram essa pessoa, coisas aconteceram com essa pessoa que jogaram ela nessa situação. Rei de paus, 6 de copas e 4 de espadas. E aí essa pessoa foi atropelada pela vida, ok? E ficou uma sensação assim de que a presença dele ou dela na sua vida se tornou superficial, não é o que essa pessoa queria, não é a imagem que ela queria ter com você, não é a presença que ela queria ter com você. É como se essa pessoa tivesse se recolhido, se afastado, se fechado, porque ou de fato agiu como um rei de paus e se arrependeu e entendeu que nada a ver, ou era o que era possível, porque financeiramente as coisas estavam muito péssimas, então, enfim, essa pessoa escolhe se recolher, escolhe ir para o canto dele ou dela, mas por uma crença de que isso é o certo. Então, aqui a gente tem eu vou dar só um exemplo e você vai adaptar, tá? Um cara que no fundo, ele quer namorar, sim, ele quer ter um compromisso com alguém, sim, só que a vida dele tá tão caótica, tão desestruturada, que ele fala, então eu vou ficar só. Eu não vou ser um embuste na vida de ninguém. Eu vou ficar quieto no meu canto, resolvendo meus problemas, não é hora, sabe? E assim, agora, tem uma cura muito grande e uma afetividade muito grande, então tem aqui uma saudade de pessoas. Se for um familiar, se for um ex, um amigo, tanto faz aqui, né? Mas aqui tem uma grande saudade de pessoas, só que por uma autoconsciência de estar se comportando de uma maneira embuste na vida alheia, gente, eu tô fazendo piada, tá? Embuste é porque
YouTube, né, a gente tenta não deixar a leitura pesada, mas a verdade é que não tá combinando fazer piada aqui, porque eu tô sentindo uma tristeza muito grande. Nossa, tá me dando um nó na garganta, sabe? Uma vontade de chorar. Eu tenho por hábito, assim, sempre jogar uma piadinha, tentar fazer a leitura ficar mais leve, só que não tá dando aqui, tá? Essa pessoa tá muito triste, essa pessoa tá, assim, não tá bom não, gente. Que coisa. Mas vamos continuar, tá? E muita saudade aqui de pessoas nesse isolamento, e a pessoa tá fazendo isso com a melhor das intenções, tá? Ela acha que o melhor a fazer é não sair por aí transbordando os problemas dela para os outros, entendem? Só que nesse momento a pessoa se vê como alguém que vai transbordar problema. Então, se é para transbordar problema e sair distribuindo por aí do que está transbordando de mim, eu fico na minha até eu conseguir resolver tudo isso daqui, né? Mas aí resolve quando? Nunca? Algum dia? Não sei, né? Olha, tá até. A respiração tá pesada, sabe? Tem uma na garganta. Antílope e libélula. Então, assim, a pessoa tá fazendo uma força muito grande, ela vai atrás, tá, gente? Não é uma pessoa acomodada, não é. É que realmente foi atropelada pela vida. E é uma pessoa que tem uma espiritualidade, como eu falei, né? Era possível aqui, a pessoa confia num processo espiritual que a ajude a sair dessa situação, mas a gente viu lá que é alguém que acredita que tenha que resolver essas coisas por si mesmo, por si mesma, que é alguém que se recusa a transbordar de seus problemas aí. Necessidades, nunca tirei essa carta. Você precisa de mais tempo para si mesmo, sozinho? Um tempo de pensar demais? Um encontro benevolente com um amigo? Suas necessidades importam e é hora de honrá-las. Então, essa pessoa não se permite pedir ajuda, não se permite receber ajuda. Não é por orgulho, gente, é por uma autoconsciência de eu só mereço estar na companhia das pessoas que me amam quando eu tiver resolvido essas questões. Solidão, ó. A pessoa se isolou completamente, não se permite, não aceita ajuda, não sabe receber ajuda. Que difícil, hein? Nossa, gente, meu Deus, o que mais você precisa saber sobre o momento atual do ser de luz aqui? Eu tô imaginando, para quem perguntou de filho, por exemplo, meu Deus do céu. Agora, se for ex, a pessoa tá no casulo, gente. Coragem. Devagar, desacelerar. Então, para essa pessoa se fechar, se isolar dessa maneira total, completa, absoluta, que é um ato de coragem. A pessoa acha que é um grande herói porque está poupando todo mundo dos problemas dele ou dela. Gente, olha, eu não sei o contexto, não sei a história, né? Mas aqui já tô ficando de coração partido aqui, viu? Vou falar para vocês. Tá me dando uma tristezinha, assim, na profundidade do meu coração. O que você precisa saber sobre o momento do ser de luz? Julgamento, 9 de ouros e 4 de ouros, tá?
Então a pessoa sente que tem um destino nisso tudo, né? O que quer que seja que ele ou ela está enfrentando, essa pessoa sente, acredita que era para ser, não se sente injustiçada, injustiçada, não é uma questão, não tem autopiedade aqui, não é uma pessoa mimizenta de forma alguma, tá? É alguém que, olha, era meu destino, passar por isso, vou encarar, vou fazer o que eu tenho que fazer, e novamente as questões materiais financeiras aqui aparecem. Então, a pessoa, o foco total e absoluto dessa pessoa é resolver os seus problemas financeiros sem que isso incomode ninguém, sem que isso espirre em ninguém. E é isso, esse é o foco. Resolver problemas financeiros. Atingir uma estabilidade financeira mínima que faça a pessoa sentir que ela tem como ter uma vida social a partir dali. Enquanto isso é fechado na própria mente, na conchinha, buscando a espiritualidade e acabou, gente. A pessoa tá assim inacessível, impermeável, tá? Mas a gente vai ver um conselho para você aqui. Quem que tava aqui? A Rei de Paus. Então, assim, o Rei de Paus, que um dia essa pessoa foi, ela tá enterrando, tá? Se um dia essa pessoa foi irresponsável, se um dia essa pessoa foi fútil, ela encerra esse processo, ela está enterrando isso aqui, ela não quer mais ser rei de paus, ela quer ser rei de ouros. E enquanto ela não fizer isso, ninguém chegue perto, ninguém se aproxime, não adianta nem tentar, tá bom? Aí eu vou ver um conselho para você. O que é melhor para você diante disso, né? Como é que você lida com essa pessoa? Acho que nem lida, porque a pessoa está tão isolada, o que você vai fazer? Mas enfim, vamos ver aqui. Imperatriz, Rainha de Ouros, Julgamento e a Lua. Gente, loucura total. Vou dizer assim, olha, aqui, esse conselho, eu vou pedir para você ter bom senso, para você ter juízo, ok? Se eu estiver falando de um familiar, a ideia aqui é você estender a mão mesmo para essa pessoa, toda a sua abundância, dizer para essa pessoa, olha, você é meu filho, meu pai, meu irmão, esse destino não é só seu, esse destino é nosso, vamos fazer isso juntos, juntas, tá? E essa pessoa tem uma vibe de confiar também nas questões espirituais e também entrar com isso daí junto com a pessoa. Agora, se a gente está falando de um ex-namorado, de um ex-marido, aí veja bem se convém, né, isso aqui, entendeu? Mas você entra aqui como está ok você ser muito mais abundante do que essa pessoa. Não precisa se constranger, não precisa fingir que você não é mais abundante que essa pessoa. Talvez você seja um bom exemplo, uma fonte de inspiração. Agora tem uma questão aqui, tá? Tanto a Imperatriz quanto a Rainha de Ouros, a gente está falando de uma energia feminina. O feminino é receptivo. O feminino não toma iniciativa. Não falamos de gênero, falamos de energias e de arquétipos. Então, a leitura deixa bem claro que você é alguém que está de braços abertos, que é totalmente receptiva a essa pessoa, porém não tem aqui tomar iniciativa, não tem aqui procurar a pessoa. Tem simplesmente estar onde você está, de braços abertos. Fique bem claro, não está falando aqui para você
procurar alguém que está completamente fechado, focado em resolver problemas pessoais. Simplesmente para ser uma pessoa que ora por esse ser de luz, ser alguém que só deseja o bem dessa pessoa, a pessoa está precisando das suas orações, das suas vibrações positivas, ser alguém que está completamente com os braços abertos e entender que sim, tem um motivo para vocês terem conhecido, tem um destino entre vocês, só que o agir, a ação, a bola está no campo do outro, a bola está na mão do outro, não está na sua mão, tá? Caminhos, jardim, nuvens e ratos. Gente, essa história ainda vai... Olha, tem uma escolha aqui, né? Assim, é como se essa pessoa soubesse que você é alguém que está de braços abertos. A pessoa sabe, mas a escolha de não te procurar é dele ou dela. Porque essa pessoa ainda vai demorar para sair dessa situação. Ainda tem muita confusão, ainda tem muito problema para resolver. Vai demorar, tá? E a pessoa escolheu não te incluir na vida social dele ou dela enquanto lida com isso e vai demorar. Então, infelizmente, é isso que tem aqui. Eu não enfeito, porque eu acho que daí eu perderia a minha credibilidade, eu falo o que eu vejo, tá? E o que eu vejo é isso, é a pessoa escolhendo não interagir com você e levando um tempo para resolver todos esses problemas, mas ele ou ela sabe que os seus braços estão abertos. Vamos ver se tem uma previsão, alguma previsão de tempo, qualquer coisa assim aqui. O carro e o imperador. Gente, é tudo do jeito dele ou dela. É na hora que essa pessoa quer, do jeito que essa pessoa quer. Não tente forçar as coisas aqui de jeito nenhum, tá? Não procure, não vá atrás, não tente interromper o processo da pessoa, assim, fique em paz. Você já deu o seu recado de alguma forma, a pessoa já tem certeza absoluta que ela pode contar com você, que seus braços estão abertos, a pessoa sabe disso, fica totalmente em paz. Só que aqui a gente tem uma pessoa muito teimosa e é isso, tá? É na hora dele, do jeito dele, ponto, fim, acabou. Infelizmente é isso que a leitura está dizendo, entende? E aqui eu vejo um longo afastamento, tá? E a vida tem que seguir, né? A gente não pode ficar plantado esperando pessoas tão teimosas, com ideias tão rígidas, sabe? Não dá, entende? Muita rigidez aqui, muita rigidez, tá bom? Infelizmente é isso, tá, gente? Mas assim, a leitura coletiva, né? Não tá encaixando? Escolhe outra pilha, escolhe outro vídeo. Pega o que é para você, o que não é para você, solta para o universo, para o coleguinha, tá? A leitura particular é a única que realmente vai te dar os detalhes, o contexto, que vai te dar previsão de tempo, que vai te dar explicações mais profundas. Então, tem esse discernimento também, tá bom? Aí, se vocês quiserem marcar, perguntar, meu WhatsApp tá lá embaixo, eu sou terapeuta também. E convido você a se inscrever no canal, deixe o seu like, um beijo no seu coração.